Então, vamos iniciar nosso Evangelho. Vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Jesus. Graças a Deus. Reino do Mestre, que sejam de paz os nossos pensamentos e sentimentos, que possamos, Senhor, estarmos envolvidos agora com os seus eflúvios de luz e desses seus mensageiros que estão aqui para nos inspirar, nos acompanhar e nos proteger em seu nome. Felizes e agradecidos por essa oportunidade abençoada de estudo, reflexão dos ensinamentos divinos para que possamos colocá-los em prática. Nós pedimos muita proteção, sobretudo, ao nosso Pai Maior e a devida permissão para iniciar o nosso Evangelho no Lar de hoje, dando todos juntos, no fundo dos nossos corações, graças a Deus. E agora, para iniciar, vamos chamar a nossa querida Vânia. A palavra é sua, minha irmãzinha. Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou a Vânia. Na sequência do nosso encontro de hoje, dentro do capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, que é o capítulo 10, nós vamos ver reconciliação com os adversários. O que é um adversário? Um adversário é um oponente, é um rival, um inimigo. É aquele que está numa posição contrária à nossa. E reconciliar, o que é? É restabelecer aquela relação cordial, fraterna. Será que nós já estamos em condições de reconciliar com os nossos adversários? O que Jesus traz para nós na lição de hoje? Vamos lá. Item 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais mandados para a prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Então, qual é a recomendação de Jesus que está em Mateus? Para nós reconciliarmos com os nossos adversários, fazer as pazes, entendermos-nos educada e respeitosamente. E mais, enquanto estivermos a caminho com eles. Por quê? Enquanto estivermos no mesmo plano, na mesma situação, vivendo de maneira próxima, para que nós tenhamos a oportunidade de limpar aqueles sentimentos menos felizes, aquelas ações repentinas, aquelas palavras infelizes que tenhamos utilizado um contra o outro, a fim de que, quando chegar a hora da nossa partida do corpo físico, nós estejamos em paz. Jesus nos dava esse alerta, lembrando-nos, no final desse trecho de Mateus, que nós não sairíamos daqui, do planeta Terra, enquanto não tivéssemos pago o último centavo, o último ceitil, significando que nós só iremos para mundos melhores, um pouco mais adiantados do que a Terra, se nós reconciliarmos com aqueles que são nossos adversários, nossos inimigos, nossos rivais,
seja em que campo for, no campo do trabalho, no campo da afetividade, no campo religioso, sim, até no campo religioso temos adversários. Vamos lá, o que nós vamos aprender agora com Kardec? Na prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com o seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Rancor, raiva, cólera, mágoa, insatisfação. Todos esses elementos são motivos para que determinadas criaturas se tomem de uma vingança, de um ódio, que os leva até as últimas consequências. Resulta daí o fato de que, mesmo para aqueles que não creem na vida após a morte, essa realidade existe. E nós podemos ainda comprová-la, principalmente nas reuniões mediúnicas, em que comparecem aqueles espíritos cheios de ódio, de ira, de raiva, desejando vingar-se daqueles que lhes prejudicaram. É por isso que o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. Sim, porque para nós, espíritos imortais, o corpo morre, a matéria orgânica cessa o seu ciclo vital, mas o espírito prossegue. Então é daí que vem esses sentimentos antagonistas que nos acompanham muitas vezes por longos e longos períodos, séculos afora. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então, aquele espírito que está cheio de ódio, de raiva, de ira, de rancor, ele se aproxima mais facilmente daquele que está preso ainda ao corpo, porque o corpo fica com menos liberdade para se movimentar, para pensar, e aí ele se torna um elemento fácil para ser atormentado dia e noite. Aí nós lembramos a importância que é fazermos as nossas orações antes de dormir, para que esses espíritos não venham, principalmente durante o sono físico, nos atormentar com mais intensidade, porque aí, geralmente, eles não estão sós, eles vêm em grupos para realizar a sua vingança, né? Então, se nós estamos orando antes de dormir, nós já criamos uma tela de proteção à nossa volta, e muitas vezes, quando oramos com humildade, com sinceridade, conseguimos o auxílio dos benfeitores espirituais para anularem essa influência maléfica sobre nós durante o sono físico. Devemos ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão. Então, obsessão tornou-se uma pandemia no nosso século. E aí o que nós vemos? As criaturas obsediadas em seus lares, no seu local de trabalho, no templo religioso, na rua. E assim, elas se tornam joguetes, marionetes por esses espíritos habilidosos, treinados,
que nos conhecem perfeitamente, que têm uma disponibilidade de tempo sem fim e que, por não serem vistos pela maioria, acabam provocando os embaraços muitas vezes inacreditáveis. Sobretudo, quais casos de obsessão aqui Kardec se refere? Os que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Na subjugação, o que nós temos? O espírito obsessor toma conta da mente do encarnado, obsediado. E aí passa a influenciá-lo de maneira tal a sugerir-lhe muitas vezes que faça até coisas absurdas, ridículas, com o objetivo de constrangê-lo perante as pessoas, perante as suas famílias, né? E no caso da possessão, que é o caso mais grave, e quem já estudou o livro dos médiuns sabe muito bem o que Kardec colocou a respeito, na possessão nós temos o espírito totalmente à mercê de um outro espírito. Não é que o outro espírito vai entrar dentro do corpo do encarnado, não. O processo de dominação, ele se exerce mentalmente, fluidicamente, energeticamente, certo? O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre, vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram motivo pelo seu proceder. Olhe que coisa interessante que Kardec nos alerta. Nos processos obsessivos, então, o que há? Quase sempre, as vítimas da vingança são de um fato anterior, provocado por eles, os encarnados. Então, por isso que eles são obsediados ou até possuídos. Vêm aqueles que se julgam os seus credores cobrar-lhes aquela dívida pelo mal que eles fizeram. E aí você me pergunta, Vânia, será que a obsessão existe só para aquele que fez mal a outro e fica esse vai e volta? Não. Temos que lembrar também que existem aquelas obsessões que são como provas, isto é, aquelas obsessões com o objetivo de nos testar a nossa fé, testar a nossa perseverança no bem. Divaldo Pereira Franco, certas vezes nos contou, que ele teve um obsessor por anos e anos a fio. E esse obsessor, por mais que Divaldo orasse para ele com amor, que lhe pedisse perdão, ele se mantinha obstinado, firme no seu projeto vingativo. Mas eis que, num dia, né, Divaldo estava recolhido em seu quarto, orando, né, pedindo por esse irmão, e esse irmão se aproximou e disse que ele não iria mais obsediá-lo, porque aquelas orações que Divaldo lhe fizera tornaram-no uma pessoa diferente, levaram-no a pensar diferente. E aí ele se afastou. E nós sabemos que as melhores maneiras de nós afastarmos os obsessores são a nossa prece sincera e humilde, a prática do bem em todas as circunstâncias e a conquista de virtudes morais. Deus permite a obsessão com que objetivo? Muitos poderão dizer, Vânia, eu conheço uma pessoa que está obsediada, mas está sofrendo tanto, coitada dela. O que ela fez? Ela não fez nada para merecer isso. Não devemos jamais dizer isso, porque nós sabemos que não há vítimas nem inocentes. Todos nós estamos subordinados, submetidos à lei de causa e efeito. Aquela que nos lembra que todos nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, Deus o permite para punir do mal que eles mesmos fizeram. Ou se tal não ocorreu, se eles não fizeram mal,
por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então, vejam, muitas vezes as pessoas pensam, Vânia, eu não fiz o mal, por que eu estou obsidiado? Acontece que nós nos esquecemos de que não fazer o mal e deixar de fazer o bem quando temos condições tem o mesmo peso na balança da justiça divina. Então, quando faltamos com a indulgência, com a caridade para com o próximo, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Importa, pois, do ponto de vista da tranquilidade futura, quer dizer, na vida futura, que cada um repare o quanto antes os males que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que se apague, antes que a morte lhe chegue, toda causa fundada, originada de animosidade posterior. Por isso Jesus recomendou: reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele, porque é mais fácil. É mais simples. Você fala, Vânia, não tem nada de fácil. Fácil não é. Como dizem muitos companheiros nossos, mais sabedores e conhecedores da doutrina, não se trata de nós abraçarmos e beijarmos os nossos inimigos, de nós hipocritamente vivermos assim juntinhos. Não. Trata-se de quê? De perdoar, é esquecer o mal. Tirar de nossos corações qualquer sentimento de mágoa, de raiva, de rancor, de cólera em relação ao outro. Vânia, mas você não sabe o que o fulano me fez. Não sei, mas eu já vou adiantar para você que ninguém se coloque na posição de vítima. Por quê? A situação nossa ainda no planeta, qual é, meus caros? Ou é prova ou é expiação. Expiação é o quê? Resgate. É aquela situação em que nós devemos ressarcir. Nos ressarcir diante da justiça divina. Simples assim. Mas eu não consigo. É só você pensar o seguinte: você quer alcançar a felicidade ou você quer continuar sofrendo? Porque para espíritos dessa natureza, nos casos principalmente de subjugação e possessão, não tem descanso, não tem dia, não tem noite, é o tempo todo eles buscando situações e pessoas sobre as quais influenciam com o intuito de prejudicar, de fazer sofrer aqueles a quem consideram como seus devedores. Por essa forma, de um inimigo obstinado neste mundo, endurecido, teimoso, se pode fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado justo. E Deus não admite que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Olha aí que bênção! Se você perdoa do fundo do seu coração, Deus não permite que o outro se vingue de você. Olha aí que maravilha! Você está pensando que está esquecido da misericórdia divina? Nananina, não. E isso muitas vezes acontece dentro do próprio grupamento familiar, entre pais e filhos, pais e sogros, e por aí vai. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente com o fito de apaziguar, de acalmar as discórdias no curso de nossa atual existência, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Oh, sabedoria divina, hein? Um alerta desse para que você possa resolver as pendências aqui na Terra para evitar o quê?
para evitar dores, problemas, dificuldades em vidas futuras. Vejam bem, Kardec não falou numa existência futura, ele falou no plural, existências futuras. Por quê? Conforme o dano que nós tivermos provocado, há situações que demoram séculos, séculos, para serem resolvidas, à custa de muito sacrifício. Né? Não saireis da prisão, diz ele, da prisão do corpo físico, da prisão encarnado na Terra, não necessariamente a prisão, a jaula. Enquanto não houverdes pago o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Significa, meus amigos, que nós teríamos que retornar quantas vezes forem necessárias até que nós quitemos o nosso compromisso com a justiça divina. E não pense vocês que aquelas faltas que nós encarnados consideramos coisas pequenas, sem importância, quase que imperceptíveis, não se enganem pensando que Deus não as vê, não as sabe, não as conhece. Por isso é que quando nós falarmos em Deus em relação à sua justiça, tenhamos o bom senso para não falarmos tolices, para não considerarmos o Deus sanguinário, vingativo, cruel, lá do tempo de Moisés. Deus é amor. Deus quer o nosso bem. Deus quer a paz em nosso lar. E para isso somos todos convidados a semanalmente fazer o Evangelho no lar, para que a luz do amor se estenda para nós e todos os nossos familiares e aqueles que convivem conosco. Agora, na sequência, seu Hernandes vai tecer suas considerações a respeito do item 7 e 8, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Norminha vai fazer a leitura do texto para o seu Hernandes, e em seguida ele faz os comentários. Vamos lá, Norminha? Ok, querida Vânia. Então, o sacrifício mais agradável a Deus. Item 7. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar e ide antes vos reconciliar com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossas dádivas. São Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Item 8. Quando Jesus disse: ide vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E que, se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso a ter reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro e de todo mau pensamento. Ele materializa este preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele
ritualizou o sacrifício, mas o preceito com isso não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Agora o nosso querido irmão, senhor Hernandes, fará as considerações desses itens. A palavra é sua, meu irmão. Eu os saúdo. É com muito prazer que aqui estou para estudar com vocês, que possa aprender para aprender mais e igualmente servir mais e melhor. Aqui nós temos o sacrifício mais agradável a Deus. Fazer uma oferta. Como é que vamos fazer esta oferta? Lá no Velho Testamento, essa oferta era material, e muitas vezes em religiões nós vemos isso. Mas aqui não tem nada de material. É tudo espiritual. Quem faz a oferta e que parte utilizamos de nós? Aqui tem a mente e o coração. A mente trabalha com a razão, com a coisa lógica, com os deveres. Agora, o coração vai além. O coração, ele age com amor, é o amor incondicional. Ele não tem nenhuma fala, nenhuma expressão clara, é o sentir. Nós temos que, nesse sentir, o coração vai, então, falar uma linguagem que lhe é própria. E se a pessoa que estiver no campo espiritual disponível a atuar para doar, vai entender, vai captar essa linguagem que o coração fala, mais que a mente. A mente fala em palavras, fala em pensamento, mas o pensamento é secreto. Agora, o coração não fala em palavras. Então, aí nós temos dois focos de atuação com o coração e com a mente. Dois focos podem ser de sinal de natureza positiva ou negativa. Quando é positivo, nós temos uma sensação agradável de autodoação. Isso é o amor. Mas quando isso é desconfortável, isso aqui está me forçando demais, não está legal, isso é negativo. Então, aí, o coração está fechado. Nós não estamos atuando como devíamos, porque o coração sorri. Portanto, o sentimento, a maneira como sentimos, é como agimos, como nos doamos nesses trabalhos, é que vão definir a nossa qualidade mediúnica. Então, sintetizando isso, é o coração, através do amor incondicional, é que é a linguagem que vamos atender ao doente, ao parceiro, ao necessitado. Aí estamos falando a linguagem do amor que Jesus espera de nós. É o coração a sorrir. Se nós tivermos com o coração duro, fazendo um trabalho por obrigação,
Não vou nem falar em ódio, vingança, não, nada disso, não. Nada disso. Não estou nem nesse nível aí. Se tiver má vontade, o coração não está sorrindo, portanto, essa mediunidade nossa é capenga. O que é que isso vai trazer para nós nessa mediunidade? Um novo estilo de vida, um sentir, uma paz, uma vida leve, a vontade de cooperar, isso tudo vai circundando a nossa vida. É como um céu azul, é como uma brisa que passa. Esse é o trabalho que nós precisamos oferecer aqui, ofertar, que não tem sacrifício algum. Isso é agradável a Deus. Aqui, eu moro no interior, Mendes. Como é que a gente faz isso aqui na prática? Levanto cedo, vou para o terraço, circundado de mata, e vem logo os passarinhos para saudar a gente. Vem também insetos, borboletas. E ali a gente se entrega. Aquilo fica muito gracioso. É um despertar. Aquele verde da mata nos envolve. E nós, então, fazemos isso. Não estou contando vantagem, proeza, nada disso, não. Estou falando da maneira simples com que a gente vai servir. E, nesse momento ali, então, a gente vai se entregar na prece, vai buscar, junto à espiritualidade, com os guias espirituais. Eu tenho alguns guias aqui que eu vou citá-los. Não são meus guias, são guias que envolvem aqui nosso trabalho. Caboclo Tupinambá, no Negação Natural, ele bate no peito. Nós temos Cabocla Jurema, nós estamos aqui falando a parte de espiritismo. Cabocla Jurema, tem mais ainda, uma porção deles que agora me escapam aqui. Agora tem no outro nível, Iaberim. Esses são os guias de ensina trandesobsessão. O que é trandesobsessão? É para dizer que lá, quando a dona Norma explicou, a obsessão é muito forte. Essa força da obsessão, ela atua no corpo, no nosso corpo físico, corpo celular, molecular e atômico. Isso gera doenças no corpo. Então, nós temos uma força espiritual, a que nós chamamos de transdesobsessão. Vai além da desobsessão. Então, juntando isso tudo, nós temos lá no nosso centro, Gumã, não é melhor do que os outros, estou dizendo a característica dele. Grupo Universalista Maria de Nazaré. Ali nós temos trabalhos de vários níveis. Quando vem essa obsessão tenaz, pertinaz, aí tem que ir para a transobsessão, fez um trabalho em grupo para atendimento, etc. Enfim, aí nós temos, então, trabalhar com alegria, gratidão à vida, gratidão aos colegas que trabalham conosco, gratidão a Deus e gratidão à mediunidade. Porque, no princípio, a gente recebe a obsessão e vai buscar tratamento. Onde? Onde tiver. Tem que ir a Umbanda? Tem? Vamos. Quimbanda? Vamos. Espiritismo? Claro. Enfim, mas nós hoje estamos falando aqui a nossa preparação mediúnica para doar, para entregar. No momento, é o que eu teria a fazer aqui, no sacrifício agradável a Deus, na nossa entrega no campo
da mediunidade. Eu passo a palavra para a dona Norma. Muito obrigada, seu Hernandes. Então, vamos dar prosseguimento, não é? Entendendo que Jesus, nosso amado mestre, não é? Nosso excelso educador das almas, ele deixou os seus ensinamentos para que nós pudéssemos fazer valer a pena esse bálsamo chamado vida, não é? A reencarnação, que é uma oportunidade misericordiosa que o Pai nos concede para que possamos nos aprimorar espiritualmente. Para tal, Jesus nos recomendou vigiar e orar, não é, meus irmãos? E assim a gente entende que temos que vigiar nossos pensamentos, palavras e atos, para que nós não nos afastemos das leis do Pai no nosso cotidiano. E essas leis, pela pedagogia de síntese, o mestre resumiu para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se assim não fizermos, nós nos autossabotamos e assim sabotamos o nosso processo evolutivo. Não é? Como espíritos, assim, imperfeitos que ainda somos, encarnados aqui num planeta de provas e expiações, nós trazemos o pecado original, que são essas nossas más tendências, adversárias do bem, que merecem, portanto, serem combatidas. Não adianta a gente ficar argumentando assim, como a síndrome da Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, feito coisa. Eu não tenho que me esforçar para melhorar. Quem quiser me aceitar, me aceite como eu sou. E não é bem assim, né, meus irmãos? Nascemos para o nosso aprimoramento. Então, o momento é agora, não é? Esta encarnação, para nos esforçarmos para podermos superar essas más tendências. E essas más tendências são sentimentos, não é? Classificados por André Luiz no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, não é? Uma psicografia de Antônio Baduy Filho, né? Nós vamos abordar esse capítulo na lição 117. Adversário errado, quer dizer, nossas más tendências. E André vai enumerando essas tendências: orgulho, vaidade, egoísmo, cólera, ciúme, inveja, irritação, intolerância, violência, ironia, intriga, ressentimento, mentira, hipocrisia, prepotência. E aí ele diz que essas tendências são adversárias do bem e merecem ser combatidas. Contudo, se depois de lutar contra elas, voltas a lhes buscar a companhia, é certo que não atendes à recomendação de Jesus, né? Porque esta reconciliação é com o adversário errado. Então, é a gente estar vigiando e orando sempre, né? Para que não reincidamos naqueles comportamentos e sentimentos que já estivermos notando progresso pelo nosso esforço. Assim, quando André fala do orgulho, não é? O que é o orgulho? Ele nega, o orgulhoso, ele nega o que tem a humildade, não é? E ele defende o que é soberbo, julga-se superior
e esconde-se por detrás da falsa humildade ou de toda vaidade, ou de tola vaidade. Vaidade, que André Luiz mencionou. O vaidoso considera-se muito importante a sua própria personalidade, não é? Assim, todas as ofensas que lhe são dirigidas para ele são gravíssimas. Já os prejuízos que ele causa aos outros são sempre pequenos na consideração dele. Afinal, considera o próximo mais insignificante que si próprio. Entendeu? O egoísmo é a chaga da humanidade, né? A doutrina já nos fala. E que deve ser extirpada, não é? Porque nele estão a origem da maioria dos males, não é, meus irmãos? Bom, os egoístas negam a caridade, sacrificam os interesses alheios, tanto nas coisas mais insignificantes como nas maiores, tanto de ordem moral como de ordem material. Eles querem privilegiarem-se primeiro, né, à frente de todos. Cólera, mencionada por André também, expressa atitudes grosseiras que acarretam sérios desajustes orgânicos àquele que a cultiva, e também sendo sentimento antifraterno com o semelhante. A pessoa que vive encolerizada por tudo, ela adoece, entendeu? Ela pode ter uma síncope de tanta cólera que ela emite de repente, não é verdade? Ciúme. O ciúme, ele é um sinal de alerta, mostrando que algo não vai bem, que algo precisa ser reparado, repensado. A terapia para o ciúme passa pelo autoconhecimento. Quando percebemos a fragilidade em nós, somos inseguros, né? Então, tomamos atitudes para esse controle de autocontrole, autodisciplina, para erradicar gradualmente da nossa vida esse sentimento que, se não for domado, pode gerar consequências sérias, não é, meus irmãos? Quantos assassinatos a gente tem notícia na mídia, não é? Por conta de ciúme exacerbado. Então, a gente precisa vigiar e orar sempre. Inveja. Essa é responsável também por grandes tragédias. Quem inveja vive um inferno dentro de si, pois vive comparando-se com os demais, que considera superiores a si próprio e em melhor situação. Chico dizia que a pior macumba que existe é a inveja. Por quê? É a magia mental. E pensamento é energia. A gente acaba atingindo a pessoa de quem temos inveja, não é? E nos comprometendo com as leis divinas. Irritação. A raiva, quando compreendida sobre a perspectiva da doutrina espírita, não é? É apenas uma emoção passageira, mas como uma energia que pode afetar profundamente nosso ser em vários níveis. A raiva não é inerentemente sua, é uma resposta natural a situações de injustiça, ameaça ou frustração. No entanto, quando não é gerenciada adequadamente, não é? Essa irritação pode levar a consequências maiores, né? Da cólera, né? Que vai trazer transtornos consequentes para a gente. Intolerância. A intolerância vai nos lembrar a questão 886 do Livro dos Espíritos, porque é a falta de caridade com o nosso próximo, sermos intolerantes. Então, como entendia Jesus a caridade? Nos dizem os Espíritos nessa questão.
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Todos somos imperfeitos, por isso precisamos exercitar a tolerância. Vigilância. O Divaldo Franco, ele nos diz que a violência é uma doença da alma, entendeu? E a doutrina espírita nos ensina a ensinar alegria e confiança entre as pessoas, e a evitar asperezas, carrancas e severidade, que traz um clima pesado e não constrói nada de bom, diferentemente da alegria e da confiança. Ironia. Joana de Ângeles tem uma fala que diz assim: constrói o amor e o amor te dirá que, enquanto zombas, de ti zombam. Mas se amas, a ti também amam os irmãos necessitados e ignorantes, que encontrarão amparo e segurança em ti. Então, sejamos luz, não é? E não trevas com zombarias. Sejamos luz a iluminar o caminho dos que estão necessitando. Intriga é outro ponto, né? Abordado por André. Quanto possível, abstente de assuntos infelizes. Muitas vezes, quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente e superexcitada. Quando alguém, porventura, se te faça veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão a pessoa que te trouxe essa bomba verbal, quanto a outra que a teria criado. Uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. Então, se nós tivermos a nossa consciência tranquila, as opiniões negativas não vão nos alcançar, porque nós sabemos o que realmente fizemos. Ressentimento. Esse é o tóxico que mata aquele que o carrega, não é? Porque a pessoa com ressentimento, ela acaba adoecendo também. Torna-se aquela lastimosa, não é? Então, devemos evitar. Mentira. Mentira é um vício que desonra e compromete as demais qualidades da alma. A pessoa fica desacreditada, não é? Então, agora, a pretexto de somente dizermos a verdade, não nos transformemos, no entanto, em verdugos da vida alheia. Então, vigiai e orai sempre. Hipocrisia. O hipócrita é aquela pessoa que finge ser algo que não é, para receber reconhecimento ou sair lucrando de alguma forma. Eles podem iludir os homens, meus irmãos, mas a Deus não, porque Deus sabe o que se passa no fundo do coração de cada um de nós. Prepotência. O prepotente procura se impor as suas opiniões a qualquer custo, não importando as consequências. Ele quer que a opinião dele prevaleça. A arrogância, então, pode estar presente em muitos atos de quem se considera superior, todo-poderoso e dono da verdade. Então, com esses alertas que o nosso querido André Luiz trouxe acerca do adversário errado, que são essas nossas más tendências, nós podemos encerrar com o que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. É isso, meus irmãos, o nosso entendimento, né, dessa preciosa página de André Luiz.
Vamos então agora, queridos irmãos, a nossa magnetização da água. Bom, antes de iniciar a prece de magnetização, como fluidificar a água? Em princípio, havemos de considerar pelo menos 2 tipos básicos de fluidificação: a espiritual e a magnética, que é a humana. Na espiritual, a rigor só precisaríamos entrar em respeitosa postura de oração e fé, pedindo aos bons espíritos que fluidifiquem nossa água, saturando-a com os elementos fluídicos necessários para o atendimento de nossas necessidades. Na magnética, normalmente contamos com a participação de um magnetizador, o qual impõe as mãos sobre o vasilhame a serem fluidificados e sobre eles projeta seus fluidos, suspendendo a tarefa quando sente que suas usinas fluídicas não mais exteriorizam fluidos. Então, agora, certamente, todos nós, né, já estamos com o nosso vasilhame d'água, então vamos fechar os nossos olhos para que possamos fazer a prece de fluidificação. Graças a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, Senhor da vida, que possamos, neste momento, contar com o auxílio dos seus mensageiros de luz aqui presentes, que eles possam fazer jorrar sobre esta água, amado Mestre, seus fluidos balsâmicos, medicamentosos, transformando-a, Senhor, num remédio para os corpos físicos e espirituais das pessoas que delas fizerem uso. Que assim seja, graças a Deus. Agora, meus irmãos, estamos chegando ao término do nosso Evangelho no Lar de hoje. Vamos mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos a Jesus numa prece. Graças a Deus, gratidão, amado Mestre, por essa oportunidade abençoada que tivemos para refletirmos acerca das verdades provindas do alto, que elas possam nos servir de luz aos nossos caminhos, nos nossos pensamentos, palavras e atos cotidianos, Pai. Porque a fé sem obra é morta. Assim, com os nossos corações cheios de alegria e gratidão, agradecemos também a esses guias e mentores amigos que em seu nome estão aqui conosco, nos inspirando, nos assistindo. Mas, sobretudo, nós agradecemos ao nosso Pai Maior, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, e até a próxima semana, se Deus quiser.